então, o resto da semana para você acompanhar aqui no Giro. Mas falando de Amazon, né, que está planejando demitir até 30 mil funcionários, então, ali, né, da sua força de trabalho corporativa. Então, de acordo aqui, né, a primeira notícia aqui, né, foi revelada pela Reuters, mas realmente das notícias que a gente tem aqui, a partir de hoje, os funcionários iam, né, recebendo ali os e-mails, enfim, ia começar essa demissão em massa aí de quase 30 mil funcionários, né? Então, seriam esses, na verdade, né, esse planejamento da companhia, um dos maiores cortes ali também do setor de tecnologia desde 2020 aqui, de acordo com layoffs, né, o site aqui. E até a segunda-feira, até ontem, mais de 200 empresas de tecnologia tinham demitido aproximadamente quase 100 mil funcionários, né, desde o início do ano, né? A Amazon é a segunda maior empregadora lá dos Estados Unidos, né, privada do país, aí, com mais de 1,5 milhão aí de funcionários pelo mundo, mas trazendo essa notícia aí, né? Por lá tem cerca de 350 mil funcionários. Mas trazendo aqui também, comentei sobre esses 200 mil, né, no ano, a gente também teve demissão na Microsoft, na Meta, no Google, Salesforce e também na Intel, que a gente acabou falando aqui. Visto tudo isso, né, e essa revolução de inteligência artificial, e principalmente quando a gente fala aqui, as precursoras aqui que estão ali e o mercado, né, as outras empresas seguem. Olhando, né, essa perspectiva já de inteligência, e pelo que eu vi, inteligência artificial generativa já meio que prejudicando, vamos dizer, o trabalho. Como é que é a sua visão, por exemplo, mais para longo prazo, o impacto para as companhias? Tem que ser, né, um pouco também pro investidor, mas nessa perspectiva também de demissões, mas também uma revolução, vamos dizer, da inteligência artificial, como deve impactar realmente no mercado de trabalho lá, que já está bastante, né, que está preocupando ali enfim, a economia e principalmente impactando ali na decisão mesmo do Federal Reserve para a decisão de juros. Perfeito. Vamos lá. muita coisa numa pergunta só. A pergunta foi extensa, eu vou tentar separar aqui em partes. Tá. Sobre a questão, acho que uma parte crítica da pergunta é que elas são as empresas que estão na ponta da fronteira de tecnologia. Uhum. Então, naturalmente, você vai esperar que elas tragam progresso para o dia a dia das pessoas e elas incorporem isso também se elas entendem que existem economias que podem ser feitas com inteligência artificial antes de uma empresa mais tradicional, aquela empresa mais americana que realmente vai ter dificuldade nos fundadores em aceitarem fazer uma grande mudança. Isso é um ponto que faz sentido. Tanto que a Amazon, algumas semanas atrás, ela anunciou, olha, se a gente continuar crescendo, a gente espera dobrar de tamanho de vendas em 10 anos, nesse ritmo, a gente vai ter que contratar quase 1 milhão de funcionários. A gente está investindo muito em robótica nos warehouses, nos galpões logísticos, para realmente não precisar contratar tanta gente, que senão vai ficar cada vez mais difícil de manejar toda a nossa força de trabalho. Então, existe um empenho também das empresas natural, assim, de elas não precisarem contratar tanta gente assim, porque vai se criando mais e mais dificuldades. A gente vê como é um governo, como é difícil manejar tanta gente. Essa é a primeira parte, mais direcionada na Amazon. Na segunda parte, das empresas de tecnologia, a gente passou por um movimento parecido alguns anos atrás, de várias empresas de tecnologia passarem por um momento de revisão negativo, isso fez com que ela demitisse muita gente. E esses funcionários, eles foram incorporados no mercado de trabalho, seja americano, seja em outro, mas por empresas que antes esses funcionários eram inacessíveis. Então, montadoras, empresas de engenharia tradicionais. Algumas empresas conseguiram ter acesso a esse funcionário que ele estava sendo muito requisitado, o passe dele estava bem caro e elas conseguiram incorporar. Provavelmente a gente vai viver um movimento parecido agora, em que esses funcionários não vão ganhar tanto quanto estavam sendo demandados, agora mudou, a especialidade está em alta, mas essas pessoas vão ter ainda assim aonde se realocar. Essa é a segunda parte da pergunta. A terceira parte, que é um prazo um pouco mais longo, pensar como que isso acontece, isso foi brilhantemente colocado, né, pelo Acemoglu, que é um dos vencedores do Nobel recente, agora no livro que chama Poder e Progresso, que eu recomendo aí para quem tiver interesse em ler, que ele coloca realmente que ao longo da história, quando você vai ter um movimento disruptivo nos meios de produção, seja na Revolução Industrial, na parte agrária,
você gera mesmo uma série de demissões em massa, você gera um problema social para o governo de o que fazer com essas pessoas cujas habilidades eram muito demandadas e agora não são mais. Então, se você volta 100 anos atrás, quase que 80% da população americana trabalhava no agro há 100, 150 anos atrás. Hoje não bate 15%, bate bem menos que isso. Então, essas pessoas, não é que você ficou com 85% de desemprego, elas foram desenvolvendo, foram se encaixando em outras partes trabalhos, funções que nem existiam há 100 anos atrás. Você não tinha terapeuta, você não tinha massagista, você não tinha mercado financeiro, na parte de tecnologia, você não tinha internet. Então veja como os empregos eles vão sendo criados também. Agora, sei que a resposta está longa, mas para concluir, o que o livro sugere que ainda faltou aperfeiçoar? A gente já passou por esse movimento antes e está passando por mais um agora. Os governos ainda não souberam, ao longo desses movimentos históricos, como fazer essa transição para a galera que fica para trás. Essas pessoas que não vão ser, suas habilidades não vão ser mais tão demandadas. Isso é o mais desafiador, que não foi bem sucedido nas outras vezes, de você requalificar, de você achar uma forma dela não ficar totalmente à margem da sociedade, porque geralmente traz consequências muito ruins em termos de movimentos de quebra político, das pessoas pedindo para voltar a ser como era, e às vezes trava um pouco o progresso, mas a verdade é que ele está dado, que a gente vai caminhar para essa direção. Uma grande revolução que a gente está apenas no começo, né? Já